Primeira Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 11. O subtítulo é A Lei e os seus Objetivos. Tradução RA, Revista Atualizada. Versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então o apóstolo Paulo, aqui, escrevendo ao jovem pastor Timóteo e dando as orientações, a questão era que haviam falsos mestres inseridos à igreja de Macedônia, em Éfeso. E Paulo, então, ele chama a atenção, do versículo 3 ao versículo 7, em relação ao contexto, que haviam alguns falsos mestres que estavam se dando ênfase à questão da lei e fazendo, então, declarações ousadas em relação à lei. E a tradição judaica, histórica também, era tentado enxertar isto também à graça de Deus. E Paulo vem trazendo todas essas orientações ao jovem pastor Timóteo em Éfeso. E diante disso, então, ele vem agora esclarecendo do versículo 8 ao versículo 11, falando a respeito sobre a lei e o seu propósito, seu objetivo. No versículo 8, ele diz assim: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulgue a lei para quem é justo. Vamos segurar até aqui para a gente entender. Então, Paulo, na sua visão teológica, seja do período da graça, a partir do momento que ele conheceu, e também ao momento que ele também teve o conhecimento, porque ele era fariseu e tinha realmente aí um doutorado, um conhecimento profundo da lei, Paulo então ele diz com uma afirmação positiva, dizendo que a lei é boa, tá? A lei, como ela é oriunda, ela foi dada para nós como um presente de Deus, como diz aqui na Bíblia de Estudo de Genebra, que é a Bíblia da Reforma. Ele comenta, o comentarista, que a Bíblia, no caso a lei, ela foi dada para nós como um presente. Só que a lei, ela traz no seu esboço, na letra da lei, ela expõe de fato a nossa posição e status diante de Deus em relação aos nossos pecados. A lei, ela coloca a gente num patamar de checkmate, de condenação, de juízo de Deus e até mesmo de punibilidade em relação ao pecado, né? Mas Paulo está dizendo que a lei é boa, porque ela foi dada por Deus. Então o objetivo da lei em si, sem estar relacionado à nossa natureza, ela é boa, porque de fato ela demonstra a possibilidade de nós termos uma relação íntegra com Deus, tá? E aí Paulo, ele abre aqui um precedente no sentido da lei, dizendo que poderia-se até usar da lei, desde que fosse de modo legítimo, né? O que quer dizer isso de modo legítimo? Desde que ela fosse usada da forma hermenêutica e a interpretação adequada em relação a todo o contexto da humanidade e dos justos. Porque dentro do contexto bíblico, quando eu falo contexto de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia, depois da queda do homem, nós vemos que o homem perdeu-se o seu livre-arbítrio, ou seja, o juízo em julgar de fato algo
que seja de acordo com a vontade de Deus, sem ser influenciado pelo pecado, pela nossa queda. E diante disso nós podemos ver então que a lei ela deve ser aplicada de forma correta, ou seja, ela é aplicada para o pecado, para aquele que está vivendo fora da graça de Deus. E ele traz então aqui dizendo de modo legítimo. Esse modo legítimo é a gente entender aonde vai se encaixar a lei, aonde ela vai ser aplicada a lei na vida da humanidade, das pessoas que estão aqui correlacionadas. E aí a Bíblia, dentro do seu contexto, ele traz uma divisão, uma espada de dois gumes. Ele traz aqueles que, através da lei ou da graça de Cristo, que superabundou o pecado e a lei, ela traz para nós essa divisão entre o justo e o ímpio, tá? Nós vamos ver essa característica, sempre a Bíblia abordando o justo e o ímpio. O ímpio é aquele que já está em condenação, ele está automaticamente debaixo da maldição, da ira de Deus, pois de fato ou ele ainda não teve consciência a respeito da salvação e do amor de Deus para com ele ainda não ouviu a palavra, Deus não deu o conhecimento para ele, porque ou ele não é escolhido ou ainda não é o momento oportuno. Mas se caso ele for escolhido conforme a palavra, quando ele tiver o acesso à palavra, ele ouvir a palavra, ele se rende, porque o Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Em contrapartida, nós temos o ímpio, que é aquele que, mesmo ouvindo a palavra, mesmo aquele que, entendendo e compreendendo a palavra, o seu coração está fechado para o amor de Deus e ele se torna literalmente inimigo de Deus, e tudo aquilo que lembra a Deus, ele é contra Deus. Então por isso que nós vemos tantas pessoas ímpias no mundo quando elas se levantam contra a família, que é uma instituição criada e elaborada por Deus, e um padrão a qual muitos deles se desviaram desse padrão, trazendo então para a sociedade uma corrupção a qual esta destruição de padrão em relação à família acaba levando então a sociedade a um desvio de valores que vai influenciar de forma direta ou indireta em nosso convívio social, tá? Isso dentro dos padrões bíblicos. Então a Bíblia ela sempre vai tratar desses dois aspectos. Você pode ver até o texto muito simples, que é citado até em demasia pelos pregadores sem entender a semântica, o significado e o propósito, quando ele diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se você ler até aí, parece que Deus amou todo mundo, né? Ele vai salvar todo mundo. Parece, então, uma mensagem trivial, universal para todos, de fato, tá? Mas olhando esse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e continuando ele, o próprio texto, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, ele dá uma condição, ele dá uma identificação para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Qual é esta condição? É a consciência do seu estado de pecado e que somente em Cristo ele entendeu que a obra de Cristo é suficiente para a remissão dos pecados, e aí ele se arrepende, ele busca a Deus, e a partir daquele momento que sua mente tem uma lucidez entre as trevas, ele consegue entender e compreender de fato o que é a graça de Deus, e a partir daquele momento, então, ele se torna, na verdade, apesar dele ter sido já escolhido, ele se torna filho de Deus, porque de fato o Espírito Santo o convenceu da verdade, da justiça e do juízo de Deus. Em contrapartida, o ímpio é aquele que vai ouvir
ele não vai se arrepender. E qual é o status dentro desse versículo, né? Vou repetir o versículo inteiro para você entender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, que é a condição, mas o que não crê já está condenado. Então veja, que aqueles que de fato não entenderam, não compreenderam, até entenderam e compreenderam a parte linguística, inteligência em relação ao texto, mas voluntariamente eles não foram convencidos pelo Espírito Santo, não porque o Espírito Santo é incompetente, mas é porque de fato eles não são filhos de Deus, eles não foram eleitos antes da fundação do mundo, tá? Como é que eu vou saber que alguém é eleito ou não? É quando você pode acompanhar a vida da história daquela pessoa a qual ela confessa em vida a sua fé em Cristo Jesus, mesmo sabendo de N falhas e pecados que possam surgir, mas ele entende e compreende que o sacrifício de Cristo foi suficiente para a remissão dos seus pecados e que não há nada nele que possa de fato agradar a Deus e que Deus possa literalmente usufruir de alguma coisa que a humanidade ou que o salvo em Cristo Jesus possa oferecer para ele, para que Deus possa então ter compaixão e salvá-lo. É ao contrário. Deus então, ele vê o salvo que ele elegeu e literalmente Deus ali trabalha literalmente em seu coração para que ele venha se arrepender e que ele possa então ter a possibilidade de ser feito filho de Deus. Então você vai ver sempre essa questão, a Bíblia apontando para o ímpio e para o justo. Quando a Bíblia trata na questão do justo, ela não quer dar a denotação, a real situação que este justo é alguém que não tem pecado, tá? Mas o justo que a Bíblia está trazendo aqui, que ele cita, Paulo cita, é aquele que foi justificado em Cristo. É aquele que foi salvo através da fé em Cristo Jesus. É isso que você vai ver em Romanos 1, 16 e 17, quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso que o justo viverá da fé. E isso nós vemos que Abraão, antes mesmo da graça surgir, ser definida, concluída pelos apóstolos, Abraão foi justificado pela fé. É por isso que ele é considerado, chamado o pai da fé. Então, quando a Bíblia traz esta palavra justo, ela não está falando que você não tem pecado, que você é santo no sentido como Cristo, que não tem nenhuma mancha de pecado, que não pecou, antes foi o Cordeiro perfeito, mas se tratando de nós somos pecadores. A própria Bíblia em Romanos diz que nós fomos destituídos da glória de Deus em razão dos nossos pecados. Então, diante disso, a palavra justo, toda vez que você ler esta palavra justo, seja no Velho ou no Novo, ele dá esse sentido de que foi aquele que recebeu de Deus a revelação do amor de Deus e que você creu e que literalmente então você se tornou-se filho de Deus a partir do momento, e aquele momento que o Espírito Santo te convenceu é o momento que Deus então vai trabalhar no seu coração no sentido de santificação, de regeneração, e Deus vai tentando ali então, ele vai convencendo você, te preparando você, porque você vai morrer nesta natureza pecaminosa, mas você vai ressuscitar em um corpo incorruptível, um corpo de glória que não está mais sujeito ao pecado, mas que de fato você está literalmente livre para a eternidade servir a Deus. Então, voltando aqui à questão do ímpio, mesmo que ele compreenda, mesmo que ele entenda o texto, ele no seu coração, ele continua com o coração fechado, ele continua em trevas, a sua mente, ela não se dobra, tá? Ela não se dobra, a sua consciência não se dobra à vontade de Deus, pelo contrário, ele se torna um inimigo do Evangelho, um inimigo de Deus, de tudo aquilo que traga na sua memória a lembrança de Deus, ele vai se levantar sempre contra. Esse é o ímpio, tá? Então, voltando aqui para a lei, que é o assunto principal que Paulo está tratando nesse texto, ele fala, sabemos, porém, que a lei é boa, nós já sabemos disso, se alguém dela utiliza, vamos utilizar de forma legítima, eu preciso entender aonde deve ser aplicada a lei,
tendo em vista que não se promulga, não se anuncia a lei para quem é justo. Ou seja, por isso que Paulo ensina que a graça superamudou o pecado e a lei. Ou seja, aquele que está em Cristo, ele foi justificado. E a lei não pode mais atingir os efeitos da lei judaica, do judaísmo, do Velho Testamento. Ela não pode ser aplicada mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu só estou esperando você dar um glória a Deus aí, irmão, para você entender. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram justificados e conhecidos como justos, a lei ela não pode ser anunciada mais para nós. A lei ela não tem mais nenhum, não é valor, mas ela não tem nenhum impacto na minha relação com Deus, pois nós fomos justificados em Cristo Jesus. Se todos que estão em Cristo Jesus tiver esta consciência e compreender isto, que você não é justo porque você é bom, ou porque você é um bom cidadão, um bom pai, um bom trabalhador, você compreender isso, que justo não é isso, mas o justo é aquele que reconhece que é pecador miserável e que depende do favor de Deus e acredita que a obra de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para te salvar, é isto que é ser justo, tá? E aí Paulo ele ensina então para nós como aplicar a lei. A lei ela só é aplicada ao ímpio e não à igreja. Ela não é mais aplicada à igreja, aos santos, aos salvos em Cristo. Eu não estou falando a igreja no sentido igreja denominacional. Quando eu cito a palavra igreja, eu estou falando no sentido exegético da Bíblia, no grego, que quer dizer eclésia, escolhido, chamado, tá? Lá isso você vai ver em Efésios 1, tá? Continuando aqui. Tendo em vista que não se promulga a lei, não se anuncia a lei, não se coloca o justo na lei, porque o justo não está fora da lei. Ele é um fora da lei em Cristo Jesus, porque Cristo cumpriu a lei. Mas, aí nós temos aí o mas, a conjunção de adversidade, ele vai então expor, ele vai colocar aí em palavras claras para você entender aonde se é aplicado a lei. A lei, ela é aplicada sobre o pecado, tá? A lei é aplicada sobre o pecado e não sobre o pecador em si, é sobre o pecado. As consequências do pecado geram resultados na vida das pessoas que vivem de uma forma que não creram em Cristo Jesus. Esse é se tratando do ímpio, é o que ele vai falar agora. Aí ele fala então como aplicar a lei para eles, mas para os transgressores, certo? Aqueles que não respeitam a palavra de Deus, que vão contra os valores em relação à família, às instituições a qual Deus colocou a família, né, como padrão para a sociedade, pautado nos valores bíblicos, cada um sabendo o seu papel, o homem e a mulher sabendo o seu papel dentro da convivência social, os filhos sabendo do seu papel, tudo um contexto. Os transgressores são aqueles que são rebeldes, que não estão nem aí para a lei ou para a palavra. São anarquistas, seculares que não estão preocupados com que a palavra, ou que Deus, ou que a lei surge. São, na verdade, criminosos em relação à palavra, porque quando você tem uma lei e você não cumpre o que está dentro da lei, você se torna um criminoso. E é isso que a Bíblia está apontando. Então, para os transgressores que têm conhecimento da lei, mas agem contra a vontade da lei, eles são considerados, então, rebeldes, tá? Irreverentes. O que é reverentes? Eles não respeitam. Parece muito parecido, desculpa a citação, com aqueles que têm uma certa caída para a questão política esquerdista, que vai a favor ao aborto, que vai a favor de inúmeros comportamentos que são contra o padrão divino, tá? E isso se torna um pecado, e isso a Bíblia condena, isso a Bíblia traz para nós. Veja, o que eu estou falando, pautado no que Paulo está ensinando, é que a palavra ela condena o pecado,
que está na pessoa. E o resultado desse pecado é que vai trazer morte para a vida. Por isso que Paulo fala que o salário do pecado é a morte, tá? Então ele vai continuar elecando, separando então quem são esses ímpios que de fato não cumprem a palavra. Eles são transgressores, rebeldes, irreverentes, não respeitam nada, não respeita a família, não respeita a sociedade, não respeita as leis, né? Pecadores, que é aqui, a palavra pecadores aqui é que vai contra os princípios e valores da lei. Ímpios, são aqueles que literalmente se declaram inimigo de Deus. Profanos, que são aqueles que desrespeitam aquilo que é sacro, aquilo que é de fato que seria para Deus, eles acabam satirizando, rechaçando tudo aquilo que é de Deus sagrado, eles profanam isso. Aí nós temos aqui parricidas e matricidas, são denominações, né? Bíblica, que deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no texto do grego e hebraico para você ter um sentido melhor do que são essas palavras. Então aqui em Timóteo capítulo 9, né, que eu tô... E aí ele fala, vamos ver aqui o que são essas palavras para a gente entender. Parricidas, patróloas, parricidas. Deixa eu ver aqui, voltando. Parricidas, matricida que assassina a própria mãe, tá? Agora, parricidas, eu tô tentando achar aqui para ver se eu consigo achar o significado, tá? Eu tentei achar no grego, ele traz só a palavra do grego e eu vou colocar aqui para a gente ver a palavra em português, para a gente ver o que é parricidas. Deixa eu ver se eu acho aqui, para a gente ter uma informação mais precisa do que seria esta palavra, tá? Deixa eu carregar aqui. E aí a gente tem parricidas, matricidas, que são assassinos de mães, homicidas, que são assassinos, parricidas é aquele que mata pai e mãe, tá? Ou qualquer antecedente, aquele que é anterior a você. Então, pai, mãe, avós, tá? É isso que quer dizer parricida. Então, são assassinos que matam os pais, os avós, que matam as mães. Homicidas são aqueles que matam pessoas que não têm nenhuma relação familiar, mas também cometem assassinatos. Um exemplo de parricida e matricida em relação à Bíblia é Caim e Abel. Caim não matou seu irmão? Ele seria um parricida, porque ele matou o seu irmão, um seu parente, tá? Impuros, que é aquele que está literalmente ele trabalha na sua vontade em todo que é impuro. Não existe um freio, tá? Não existe um controle. Ele vive de uma forma alienada totalmente de Deus, tá? Sodomitas é aqueles que praticam, de fato, a sua sexualidade de forma equivocada em relação ao padrão divino, tá? Que é aquele que, na verdade, não pratica o casamento entre o homem e a mulher, mas pratica outros meios e outros padrões que foram estabelecidos pela secularidade, tá? Que foge dentro do padrão, e a Bíblia literalmente condena esta prática. Veja, volto a dizer, a Bíblia está condenando a prática do pecado. Assim como os sodomitas, ela também condena o adúltero, ela condena o fornicário. O adúltero é aquele que é casado e acaba traindo a sua esposa ou traindo o seu cônjuge. Tem uma relação extraconjugal, também é pecado, tá? E a fornicação, que é aquele que é solteiro, que não é casado, e ele tem suas relações íntimas com outra pessoa, seja ela casada ou solteira, mas sem compromisso nenhum. Isso também é um pecado. Essa prática de sexualidade hoje, amados, ela está muito difusa e de forma assim indiscriminada em relação à palavra. Cada um vive do jeito que quer, cria os seus meios, né? Tem aí os chamados trisal, casamentos que são criados aí no Brasil, não é permitido por lei, né? O casamento é monogâmico,
E tem gente que fica aí, então, praticando até a poligamia, que é você ser casado com mais de uma pessoa. E aí não importa o sexo, é envolvido de todo que é tipo, é muita coisa. E aí está muito relacionado à impureza e à sodomia, tá? Raptores de homens, né? Aqui o texto ele está trazendo raptores de homens. Deixa eu ver no grego, no original, o raptores de homens, para ver se a gente tem uma interpretação. Então, raptores de homens é aqueles que fazem escravos, tá? Que colocam, então, realmente escravidão. Então, raptores de homens é isso, é colocar alguém em escravidão. Tá praticando, né? Dependendo das pessoas, ela não tem liberdade em escolher, tá? Ela está sequestrada, é isso que quer dizer. Mentirosos, né? A prática da mentira hoje se tornou uma arte. Quem é o pai da mentira? O diabo, e essa mentira, ela muitas vezes está inserida até mesmo dentro do corpo da igreja, não pelos salvos em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo Jesus vão trabalhar em sua vida, porque o Espírito Santo vai constranger para que ele não viva uma vida de mentira, tá? Mas que de fato ele venha viver uma vida honesta e sincera e de boa índole em relação aos seus relacionamentos, tá? Tem uma outra palavra aqui, perjuros, estou no versículo 10, perjuros aqui é que jura falsamente, tá? É aquele que faz aí um contrato, promete alguma coisa, mas ele dentro da sua consciência ele vai falar, não vou fazer, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer o que eu quero, eu vou enganar, eu vou mentir. Então está relacionado também a este pecado. E para tudo quanto se opõe à sã doutrina, ou seja, tudo que se opõe, que vai contra o evangelho de Cristo, contra a palavra de Deus. Então tudo isso que se opõe, então é como nós havíamos comentado aqui, pautado no ensinamento do apóstolo Paulo. Que Paulo, então, ele traz para nós a consciência que o ímpio é aquele que é rebelde, transgressor à palavra, que ele tem inúmeros fatores dentro de si que estão pautados em sua vontade, em sua carne, que geram morte. E o justo é aquele que tem a consciência do seu pecado, mas se arrependeu do seu pecado, está ali sendo trabalhado pelo Espírito Santo para que venha então se regenerar e santificar, tá? Versículo 11 continua, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Então Paulo fala que o seu papel em orientar o Timóteo, a igreja e aos nossos irmãos até os dias atuais, é que ele venha expor a palavra, ensinar o verdadeiro evangelho, sendo fiel às escrituras e aplicando de fato aquilo que é em relação ao seu contexto. A lei deve ser aplicada ao pecado, e aqueles que praticam o pecado de forma indiscriminada, sem ter a audição audível à voz do Espírito Santo para que ele possa se arrepender, tá? E esse é o contexto então que nós falamos sobre o conselho do apóstolo Paulo referente à lei e o seu propósito. Vamos orar e agradecer a Deus? Pai, nós te agradecemos a tua palavra, ela tem trazido para nós esclarecimentos importantes a respeito da tua palavra. E podemos entender que a lei então deve ser aplicada com o objetivo de censurar o pecado. E que de fato o pecado é o salário que traz a morte para aqueles que vivem uma vida de transgressão e de rebeldia, que não estão ouvindo a palavra de Deus, mas literalmente, voluntariamente, fecharam seus corações para o amor de Deus e vivem uma vida totalmente fora dos padrões divinos. Por isso, Senhor, nos ajuda como igreja a não tratar de forma discriminada a qualquer pessoa, mas que de fato venhamos fazer a tua vontade com amor, ensinando a tua palavra, anunciando o evangelho e entendendo a importância de entendermos como aplicar a palavra de Deus em nossa vida e como ela pode ser benéfica e uma bênção em nossa vida. Abençoa todas as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Paz.